Oi, eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de Euforia. Depois de trancos e barrancos, atrasos e mais atrasos, finalmente a segunda temporada vai chegar agora no domingo. Eu tô bem ansiosa, então eu vim fazer um vídeo com todas as coisas que eu acho que são importantes a gente saber pra segunda temporada pra chegar lá ó, tinindo. Eu vou deixar aqui do lado o que eu vou falar mais ou menos e em que minuto que tá, porque você pode ir direto pra essa parte. Mas no vídeo de hoje especificamente eu acho que tá tudo muito conectado, então eu acho legal ver direto. A primeira coisa que eu acho legal é a gente fazer tipo um remember da primeira temporada. Eu separei aqui algumas informações, não de todos os personagens, só de alguns que eu acho que tem um background que é muito importante a gente saber para a segunda temporada. Obviamente eu vou começar com a Ru. Ela é uma menina que tem algumas questões psicológicas bem delicadas, como a bipolaridade. E no meio disso, ela passa por uma situação muito tensa, triste, delicada, que foi a morte do pai. A gente acompanhou durante a série algumas cenas, né, bem tensas e tristes disso. E no episódio especial dela, a gente viu que essa situação inteira foi muito delicada para ela. Então ela passa por tudo isso e depois ela fica com problemas de drogas, né? Muito pelo tempo que ela passava com o pai, porque ela começou com as drogas do pai. Ela tem uma overdose, é a irmã dela mais nova que encontra ela. No meio de tudo isso, ela simplesmente não quer ficar sóbria. Porém, quando ela conhece a Jules, ela passa por um período limpo. E isso foi completamente impulsionado pela Jules. Ela termina o 8º episódio, né, se drogando. A Jules é uma mulher trans, ela é muito intensa em tudo que ela faz, né? Ela quer ser estilista, ela quer estudar moda. Ela tem uma relação fantástica com o pai dela, você consegue ver que ali é uma coisa muito família, porém a relação dela com a mãe é horrorosa, péssima. Quando ela era pequena, ela foi internada em um hospital psiquiátrico e é óbvio que isso marcou muito ela. Ela também tem alguns problemas de automutilação. A gente consegue ver ali no episódio especial dela algumas coisas muito interessantes. Aprofundou muito o personagem dela. A decepção, né, com o Tyler, né? E a chantagem do Nate afetou muito ela. Ainda tá afetando. Isso ainda mexe muito com a cabeça dela. E fica bem nítido ali ao longo da série que ela tem uma preocupação muito grande com a dependência que a Rue tá desenvolvendo dela. Porque realmente a Rue tá colocando muita pressão em cima da Jules, mesmo sem saber. E a gente conseguiu ver também no episódio especial um pouco mais a relação dela com a mãe. A mãe tem alguns problemas com o abuso de drogas, assim como a Rue. E elas simplesmente não se falam. Ela vai até a casa da Jules para pedir desculpas por tudo que ela fez, limpa e tal. Porém, a Jules não quer nem falar com ela. E agora vamos para a definição de relacionamento abusivo, Mad e Nate. A Mad, ela logo no primeiro episódio mostra, né, que a confiança dela tá muito abalada por causa do relacionamento dela com o Nate. Ele criticava muito ela e absolutamente tudo. A briga que eles têm no final também é muito pela crítica que ele faz a ela, a maneira que ela se veste, absolutamente tudo. E o Nate, por sua vez, ele vive um ciclo de violência. A gente vê que ele, obviamente, tem muitos problemas para controlar a raiva dele. A gente vê que o pai dele também é bem violento, apesar de aparentar que não, né? Ele vive de aparência, o pai do Nate, porém ali a gente teve uma cena bem forte onde ele meio que vai pra cima do filho em autodefesa, mas ainda é uma agressão muito forte. E o Nate, ele vive nesse ciclo de violência, então não é nenhuma surpresa ele passar isso para outras pessoas. A Cassie, ela é uma menina muito delicada, né? Mas a gente consegue ver uma história um pouco complicada por trás. Porque o pai dela, novamente, abuso de substâncias, a galera ali usa muita droga mesmo, né? Mais do que devia. E o pai dela é uma dessas pessoas. Ele fica viciado em heroína. Ela não fala com ele desde que ela tem 15 anos. Por mais que ela tenha tentado muito, ela mandou mensagem, fez ligações e tal, porém ele nunca respondeu. Mas ela ajudou o pai dela a invadir a casa da família, né? Pra ele roubar algumas coisas, mesmo que ela não soubesse o que ele estava fazendo. Ele roubou algumas coisas com a ajuda dela pra vender e usar mais drogas. Ela não sabe dele. Talvez ele seja vivo, talvez não. E no último episódio ela faz um aborto. O que ficou muito complicado porque ela deu a entender que ela queria ser mãe em algum momento. E ela até tentou falar um pouco mais disso com o McKay, mas ele não quis nem saber. E vamos falar de algumas entrevistas que os atores deram. Acho que a mais famosa foi a da Zendaya pra Teen Vogue, onde ela fala que a próxima temporada vai ser devastadora, que não vai ser algo exatamente divertido de assistir. O que faz muito sentido, porque a série aborda muitos temas complicadíssimos, então faz sentido eles darem a devida atenção e a devida
e o devido respeito a tudo que está acontecendo ali. Porém, também tiveram outras entrevistas, muitas, eu peguei algumas que eu achei bem interessantes aqui, né, para serem citadas. Na primeira entrevista, a Zendaya já falou que a Jules foi a luz no fim do túnel da Rue. Foi como se a Rue, pela primeira vez, estivesse feliz em estar viva. Isso antes das drogas, isso antes de tudo. A Jules foi o motivo Nossa, achei que ia falar Zendaya. A Jules foi o motivo pra Rue estar feliz em estar viva. E daí outra entrevista que eu achei muito interessante foi a do making of dos episódios especiais. Na entrevista do episódio da Zendaya, o produtor executivo, que eu vou precisar ler o nome dele, que é Sam Levinson, eu acho que eu pronunciei certo, ele fala um pouco sobre o que eles queriam abordar nesses episódios. Eu não sei se vocês viram, mas o episódio da Zendaya é basicamente a Rue e o Ali tendo uma conversa em um restaurante. São 50 minutos disso. E o produtor deixou muito claro que o objetivo deles ali era mostrar a possibilidade de o relacionamento da Rue e da Jules não ser bom pra Rue naquele momento. Porque ela tá se recuperando de um vício, então não é o melhor momento para ela entrar em um relacionamento tão intenso como seria um relacionamento com a Jules. E é nessa mesma entrevista, se eu não me engano, que a Hunter Schafer, que é a atriz que interpreta a Jules, vai falar sobre como o 8º episódio foi importante, porque foi ali o primeiro momento da série inteira em que a Jules e a Rue estavam no mesmo ponto de estamos apaixonadas uma pela outra, queremos ficar juntas. O que é curioso que foi justamente nesse episódio, justamente quando elas estão nesse ponto em comum, que elas se separam, dá um tilt ali. Nessa entrevista são faladas outras duas coisas que eu achei muito legais. A primeira é a Zendaya falando que o Ali é a única pessoa que vai realmente entender a Rue, que ele é a única pessoa que consegue ver além de todas as camadas que ela tem. Então ela não consegue mentir pra ele, o que é muito interessante, porque a gente já viu que ele tem uma participação grande lá no trailer. E a Hunter Schafer confirma essa preocupação da Jules. Esse medo que ela tem de fazer alguma coisa errada e causar uma recaída na Rue. Ela deixa isso muito claro, porém já estava bem claro na série inteira, né? Por fim, o trailer, que ficou lindo, belíssimo. A primeira coisa que surgiu do trailer foi uma teoria muito forte sobre a morte da Gia, porque a gente vê ali que tem um acidente, a gente vê ali uma Rue meio emotiva. Porém, vendo o trailer no geral, eu acho que não é a Gia que vai morrer. Eu acho que sim vai ter uma morte, porém eu acho que vai ser da mãe delas. Porque assim, a série ela é muito focada na Rue e no desenvolvimento dela, nos altos, nos baixos, quando ela tá se descobrindo ou confirmando a sua própria bipolaridade, por assim dizer. Então eu acho que seria muito mais interessante pro caminho da Rue a mãe dela morrer. Porque provavelmente eles iriam pra algum parente, eles ficariam na casa de alguém que eles conhecem, porque as duas são menores de idade. Apesar da Rue ter 17, a Gia tem 15, se eu não me engano. Dificilmente eu acho que elas iriam para um orfanato, porém a gente não conhece muito mais a família da Rue. E, consequentemente, iria para ela muito da responsabilidade sobre a Gia. Ela teria uma necessidade de ficar sóbria, de ser responsável, porque ela precisaria cuidar da Gia. E a Gia não consegue se cuidar sozinha, a gente já viu isso. Isso também faz muito sentido se a gente for parar para pensar no plano que ela fez com o Fez. A gente vê ali numa cena do trailer, ela e o Fez conversando, que eles têm um plano, e ela tá com uma mala, e depois a gente descobre que essa mala tá cheia de comprimidos. Eu acho que faz muito mais sentido você pensar que a Rue, ela pode estar precisando de dinheiro justamente para criar a Gia, justamente para ajudar nisso. E daí ela meio que faz um plano com o Fez para falarem, beleza, vamos vender isso, e o Fez também tá com alguns problemas bem graves depois do último episódio. Outra coisa bem marcante do trailer foi a Cassie e o Nate. A gente teve ali duas cenas deles juntos. Em uma do Nate meio que cantando ela, e em uma do Nate já sendo meio agressivo, meio tendo aquele surto dele. O que eu achei muito legal, porque eu acho que é meio comum nesse tipo de série aparecer um tipo de triângulo amoroso. E eu acho que é justamente o que vai acontecer com o Nate, com o McKay e com a Cassie. O que é muito complicado se a gente for parar pra pensar, porque a Cassie é muito amiga da Mad, a Mad passou por toda a situação. Apesar de não ter sido confirmado, todo mundo sabe que o Nate agrediu a Mad. Todo mundo sabe dos problemas que ele tá tendo pra descobrir a própria sexualidade. Então, acho que é uma coisa muito interessante de se ver. E um negócio muito interessante do trailer também foram as cenas da Rue e da Jules juntas. A gente vê ali elas dançando, a gente vê elas se abraçando.
Porém, é muito esse ponto. Realmente é esse o melhor momento pro relacionamento delas, mesmo que seja agora que elas estão finalmente em sincronia, mesmo que agora elas estejam se entendendo, talvez esse não seja o melhor momento pra Rue estar com a Jules, justamente porque ela tem que ficar sóbria primeiro, e ela tá tendo que enfrentar, ou ela vai ter que enfrentar bastante coisa, principalmente se a mãe ou a irmã dela morrer. É um negócio muito complicado, ela precisa estar estável antes de tudo. E com a Jules, ela não vai ficar estável, ela só vai estar substituindo uma coisa pela outra. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Um beijo, se inscreve no canal, curte. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link das 3 entrevistas que eu usei aqui no vídeo.